Boto descarta Cristiano Ronaldo e revela negociações avançadas. Diretor de futebol confirmou contratações para a sequência da temporada. Cria do Ninho, zagueiro Alexandro do Lille, cravou que vai voltar a jogar no Flamengo. Técnico Filipe Luís comemora a classificação na Copa do Brasil, fala de erros defensivos, utilização dos garotos e projeta confronto contra o Palmeiras. Varela foi o destaque da vitória do Mengão diante do Botafogo da Paraíba e foi eleito melhor em campo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. O Flamengo venceu ontem o Botafogo da Paraíba por 4-2, 5-2 no agregado, e avançou para a próxima fase da competição. Um jogo em que mais parecia um treino, né? O Flamengo teve lá alguns erros defensivos, tomou ainda 2 gols do Botafogo da Paraíba, um do Henrique Dourado, teve quase a ceifada, ele fez metade da ceifada em respeito à instituição, né? Ele jogou no Flamengo e tem um carinho muito especial. O Flamengo ainda tomou um gol no segundo tempo, uma jogada ali de escanteio, os jogadores não conseguiram marcar a segunda bola, e aí o placar foi 4-2 ontem, mas no agregado 5-2. É bom o Flamengo aprender com esses erros, porque não pode cometê-los contra o Palmeiras, porque senão será fatal, né? O Palmeiras está lá, vai entrar em campo hoje contra o Ceará para tentar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, mas já está de olho aí com a cabeça no Flamengo. Inclusive ontem o técnico Filipe Luís respondeu muitas perguntas sobre esse confronto, gramado sintético. Então o Flamengo não pode errar contra o Palmeiras. A gente quer aí essa vitória para deixar a diferença para 1 ponto, né, no campeonato nacional. Bom, a gente vai falar aqui, é importante a gente ver a participação de alguns garotos. O Felipe também falou sobre trabalhar com a base. E aí, o que você achou da atuação do Mengão ontem? Deu para o gasto? O time alternativo do Flamengo? Te preocupou algum detalhe? Erros na marcação? Falha no sistema defensivo? Os 2 gols que o Flamengo levou aí do Botafogo da Paraíba? E a parte ofensiva do Flamengo ontem? Funcionou bem? O Flamengo que atacava com uma linha de 6, os 2 laterais muito avançados, né? Tanto o Ayrton Lucas na esquerda quanto o Varela na direita. Aliás, o Ayrton Lucas teve participação em 3 gols do Mengão, deu 2 assistências, uma para o Pedro, outra pro Varela, né? Naquele lançamento de lateral para lateral. E o Flamengo não teve muita dificuldade não para vencer o Botafogo da Paraíba, né? E o técnico Filipe Luís falou sobre a utilização dos garotos, né? É bom que a gente viu aí a estreia do João Alves, volante. Anotem esse nome, hein? João Alves. O Lohan voltou a ter oportunidade, né? Depois de muito tempo. E o Felipe disse isso aqui, ó. A base é sempre importante. Conheço praticamente todos esses meninos. Foram meus jogadores no Sub-17 e Sub-20. Consegui dar minutos a alguns deles para se ambientarem como é o profissional. E aí, principalmente, porque temos, sempre que puder, oportunizar a base. Sabemos que é importantíssimo, porque é como se tivéssemos contratado jogadores novos. Tê-los rendendo é sempre importante para nós. Sempre coloco aquilo que eu acho que tenho de melhor para vencer o jogo. Na última partida, não pude contar com alguns jogadores, seja por lesão ou indicação do departamento médico. Outros jogadores não tiveram condição de terminar, caso de Bruno Henrique contra o Botafogo. Eu já falei uma vez, não gosto de poupar, não é do meu perfil. Só que às vezes é inevitável que aconteçam essas lesões. Esses jogadores que não conseguem estar prontos para performar durante o jogo. Hoje, dentro do que eu tinha disponível, escolhi o que tinha melhor. Não subestimo nenhum adversário. Acredito que todos são difíceis. O Central Córdoba, por exemplo, vocês disseram que era muito fraco. Demonstrou pra gente e ganhou aqui dentro. Meu primeiro ponto era tentar fazer o resultado e depois, se desse, oportunizar. Acho que a equipe fez um grande primeiro tempo, controlamos o jogo, reencontramos os gols. Depois,
conforme foram passando os minutos, o adversário tinha uma arma importante, os contra-ataques. O ataque nos espaços, e acabaram aí fazendo 2 gols. Acho que foi um jogo muito bom para dar oportunidade para esses jovens jogadores. Sobre o Lohan, ele disse: falei do Lohan em 2 perguntas na última coletiva e antes do último jogo. É o que falo sempre, falem no campo. Não importa se tem 16, 17, 36 ou 37. Quem estiver melhor terá minutos. O Lohan está muito bem no sub-20. Hoje teve minutos e foi bem. Gostei dele no jogo. Tem de continuar jogando bem. Não pode relaxar. Se relaxar um treino, um jogo, eu tô vendo tudo. Os jogadores falam no campo e quem é mais regular, joga. Mais minutos vai ter. Quem não tá bem, não terá tantos minutos. Simples assim. Sobre as falhas defensivas, o técnico Filipe Luís disse: foi um bom jogo. O Botafogo da Paraíba tem um time bem trabalhado, uma linha muito bem organizada, principalmente nos meio-campistas. Não davam espaços para a gente infiltrar passes. Tentamos infiltrar muitos passes e acabou amarrado. O jogo estava um pouco mais por fora, como foi o gol do Pedro. Começou numa jogada por fora e circulamos. Com o resultado 2-0, eu senti que começamos a perder duelos individuais, tanto os ofensivos quanto os defensivos. Esses duelos não eram o nível de quando estava 0-0. Não digo que é normal, mas pode-se entender pelo resultado do primeiro jogo e pelo resultado que estava acontecendo. Nenhum time no mundo, se você deixar, não vai jogar. Eles jogam, sabem jogar, sabem machucar e chegar até o teu gol. Não digo que relaxamos, mas não era a mesma intensidade dos duelos anteriores. Tá aí o Filipe Luís fazendo uma crítica, né? Até mesmo nessas falhas aí nos 2 gols, a falha defensiva, o Flamengo deu uma relaxada ali e o Botafogo conseguiu infiltrar. O primeiro num contra-ataque rápido, gol do Henrique Dourado, e o segundo numa segunda bola que a defesa do Flamengo não marcou. Sobre o Varela, o Felipe disse: o Varela é um jogador sólido, na fase defensiva domina como ninguém, no ataque cria jogada e não perde a bola. Aliás, o Varela deu um passe açucarado pro Cebolinha de cabeça fazer o gol, hein? São características diferentes. O Wesley sabe atacar muitos espaços, muito mais os espaços do que ele. Ele também sabe, mas o Wesley tem mais o perfil físico. O Varela tem um perfil mais associativo com os companheiros. É um cara que treina sempre muito bem, quando joga ou não. É importantíssimo para o grupo, é um dos líderes. Todo mundo se espelha nele, porque é um líder com atitude e muito importante para mim. Desses jogadores que todo treinador gosta de ter no elenco e não à toa tem tanta história na carreira. Por falar em Varela, e depois desse elogio do Filipe Luís, a gente traz aqui números do uruguaio, que foi o destaque da vitória do Flamengo e eleito o melhor em campo pela torcida. 58 minutos jogados, 1 gol, 1 assistência, uma grande chance criada, 3 passes decisivos, 91% no acerto do passe, 2 duelos ganhos de 2 e 1 drible certo de 1. Nota 8.7 no SofaScore, foi a maior nota dentre todos os atletas do Flamengo, segundo o aplicativo, o SofaScore. E o uruguaio tem negociação avançada para renovar o seu contrato com o Flamengo. O contrato dele vai até dezembro agora de 2025 e o Flamengo colocou como uma prioridade renovar o contrato do Varela, já que pode perder o Wesley agora depois do Super Mundial. Deixa aí nos comentários, concorda que o Varela foi o melhor em campo ou outro jogador? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, para a gente fechar aqui essa parte do Filipe Luís, ele projetou o duelo contra o Palmeiras e disse isso aqui, ó: temos 4 dias para recuperar até o próximo jogo. É um tempo bom para que todos os jogadores que atuaram hoje possam se recuperar. Não sei ainda, mas a partir de amanhã vou começar a estudar o Palmeiras, decidir o jogo, né, o plano de jogo, quem vai começar. Sei que os 2 estão prontos, Arrascaeta e o Pedro, se eu precisar. O Arrasca não tinha condições no domingo e hoje sim. Hoje teve 20, 25 minutos para poder não se descondicionar e chegar em forma no domingo. São jogadores que, principalmente o Pedro, que veio de lesão extensa, estão cada vez mais pegando ritmo e entrando em forma para ajudar os companheiros. Assim que eu decidi, vejo quem é que vai começar o jogo. O Flamengo agora, gente, aguarda aí o sorteio, né, para saber qual será o seu adversário na Copa do Brasil. Ainda temos alguns jogos hoje, né, para fechar aí essa terceira fase, e aí a CBF vai definir a data do sorteio. No domingo,
a equipe volta a campo contra o Palmeiras, 4 da tarde, no Allianz Parque. É a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a diferença são 4 pontos, né, do Palmeiras para o Flamengo. Se o Flamengo ganhar, essa diferença cai para 1 ponto. Agora, se o Palmeiras ganhar, a diferença aumenta para 7. A gente não pode dar mole nesse jogo. É ir para vencer lá. Não importa o que aconteça, tem que se espelhar no Bahia. Bom, falando aqui sobre mercado da bola, falei espelhar no Bahia porque o Bahia venceu o Palmeiras lá. Em entrevista à Flamengo TV, antes da bola rolar, o diretor de futebol José Botto relatou que está em negociações avançadas com jogadores pretendidos pelo rubro-negro nessa próxima janela. Botto garantiu, acabou confirmando, né, algumas negociações para trazer reforços para qualificar esse grupo. Vamos ouvir esse trechinho que o Botto falou à Flamengo TV. O mercado vai abrir uma janela de 1 a 10 de junho, que é para as equipas que vão ao Mundial, e depois vai haver a janela normal de inverno aqui, de verão na Europa, onde muitas mexidas se passam, não é, em todo o lado. Só deixar aqui para os telespectadores da Flamengo TV que todo o processo de seleção, de visionamento, de discussão interna sobre os jogadores que hão de vir já está terminado e nós temos os alvos bem identificados e já entramos em fase de negociação com eles e para que venham o mais rápido possível para juntarem a nós e para fazerem o elenco ainda mais forte do que aquilo que ele já é. E é claro, né, você já falou algumas vezes, não trabalhamos com o nome publicamente até para não atrapalhar as negociações. Só para deixar claro aqui para a nossa audiência que está na expectativa, a gente sabe muito bem. Não, nós sabemos exatamente o que queremos, já estamos em negociações com esses jogadores que queremos e qualquer nome ventilado pode prejudicar essas negociações. Tá aí o português falando, né? Vai abrir uma janela de 1º a 10 de junho para as equipes que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes. Depois vai abrir uma janela normal de inverno. Só deixar aqui para os torcedores que todo o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já está terminado, ou seja, o Flamengo já definiu todos os alvos. Inclusive já começou a conversar com os empresários, está numa fase bem avançada aqui. Temos os alvos identificados, já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível, se juntarem a nós e fazerem o elenco ainda mais forte. Sabemos exatamente o que queremos e já estamos em negociação com esses jogadores que queremos e qualquer nome ventilado pode prejudicar a negociação. Por enquanto não vazou nenhum nome. E o que tem acontecido é que essa diretoria, quando vaza assim, um nome, o Flamengo está negociando com tal, já contratou. Não esquece, né? Foi assim com o Juninho, com o Danilo e com o Jorginho. Bom, a gente vai trazer aqui também a resposta do Botto quando ele foi perguntado sobre o Cristiano Ronaldo para uma outra emissora, para um outro canal. O Botto descartou a contratação do CR7 e ainda disse: não vamos fazer loucura para trazer antes do Mundial. Então tá aí, gente, pode descartar. A gente já tinha falado aqui no canal que essa história aí do Cristiano Ronaldo não tinha nada a ver, quem tinha feito uma sondagem tinha sido o Botafogo, enfim. Então o Flamengo não tem interesse, não vai trazer o Cristiano Ronaldo. Ainda falando sobre mercado da bola, em entrevista ao repórter Gabriel Orfon, do canal Paparazzo Rubro Negro, o zagueiro Alexandro, do Lille, falou sobre ser pé quente no Maracanã, né? E foi perguntado sobre a possibilidade de voltar a jogar com a camisa do Flamengo no futuro. Rapaz, não é que o Alexandro cravou? Eu vou voltar, pode anotar, bota no ar. Fala, Alexandro, você que é cria do Ninho, como é que é voltar pro Maracanã? Incrível. Dando sorte, assim? Incrível, pé quente, né? Tu viu, né? Coisa linda, grande vitória, grande triunfo, agora segue forte. E seleção brasileira, como é que tá a expectativa? Você que tá na pré-lista do Ancelotti? Tá grande, acredito que vai acontecer, né? Venho trabalhando bem, mostrei que posso estar lá. Agora vamos ver, esperar para segunda-feira. Ansioso? Ansioso demais, junto com a minha família. Vamos estar lá assistindo e vamos lá torcer por mim aí. Tomara que seja agora, nesse momento. E no futuro pensa em voltar pro Mengão? Já disse, pô, com certeza. Toda hora, com certeza. Pode cravar aí que vai acontecer, vou voltar um dia. Pode cravar? Pode cravar. Valeu, Alexandre, obrigado. Aí, você tem acompanhado os jogos do Alexandro lá no Lille, na França?
Ele que tá na pré-lista do Ancelotti, rapaz. Cria do Ninho. Vai voltar a jogar no Mengão. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu volto mais tarde com informações e novidades do nosso Mengão. Mas eu quero te fazer um convite. Daqui a pouco, 11 da manhã, estarei na S1 Live, né, participando com os companheiros e falando muito da vitória do Flamengo, o mercado da bola e todas as informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!